Queridos da mídia aí, por favor, projetem para nós aí Efésios 1. Eu estou espantado, né? A Manancial de Vida é uma igreja cristocêntrica. Os nossos cultos são a respeito dele. Mas esse especialmente está violentamente cristocêntrico. É hoje o dia que você tem que entrar nele. Hoje, se você não está, você volta para dentro dele e já vai entender por quê. Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Glória a Deus. Queiram assentar-se por uns minutos. Eu quero ministrar duas mensagens, porque eu não tenho, estou meio burro, então tem que preencher o tempo bastante, né? Então a gente ocupa com duas mensagens. A primeira, alguém está visitando a igreja aqui hoje pela primeira ou segunda vez? Alguém não é cristão? Alguém não é cristão está visitando hoje? Não é? Tem uma mão levantada ali. Bom, a primeira mensagem é exclusiva para você, e ela é por 2 minutos. O Senhor te ama tanto, tanto, tanto. Deus te ama demais. Mas teve um errinho, alguma coisa aconteceu na história e nos separou dele. Dividiu esse amor, essa união. Mas um ato de cruz restaurou tudo isso. Posso te fazer uma pergunta? Você quer aceitar esse amor na sua vida nessa noite? Normalmente faz isso no final. Aí vamos embora e deixamos só o céu fazendo festa. Hoje eu vou ministrar uns 30 minutos. Enquanto está tendo festa aqui, está tendo lá ao mesmo tempo. Ô glória! Meu Jesus, já dava para vontade de parar já. Cheguei a me atrapalhar aqui. Queridos, nós fomos criados nele antes da fundação do mundo. Nós falamos em eternidade, até acreditamos nela, mas não paramos para tentar entender. É um tempo fora desse tempo aqui. A eternidade não tem 24 horas, a eternidade não tem limite de horas ou de tempo. A eternidade, tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer é real lá, e o que está acontecendo agora já tinha acontecido lá. Então nós fomos projetados, criados nele, antes da fundação de tudo que nós conhecemos como mundo. Nós já tínhamos sido eleitos nele para alguma coisa. Então entenda, antes de que tudo que ainda a gente vai discorrer aqui, entenda uma coisa: quando Deus foi criar aquilo que nós conhecemos como mundo, quando ele foi criar os peixes, só a partir da sua palavra foram criados, mas ele falou com as águas. Quando ele foi criar as plantas, as árvores, a partir da sua palavra bastou para tudo ser criado, mas ele falou com a terra. Quando ele foi criar o homem, ele disse: façamos. Ele falou com ele mesmo. Ele falou para dentro dele. Então, queridos, quando Deus nos criou, foi diferente. Ele olhou para dentro dele. Ele falou com ele falou com a Trindade toda ali, e disse: façamos, e dali nós fomos gerados. Por isso a imagem e semelhança dele, porque nós fomos gerados dele. Agora eu pergunto para você: o que acontece com o peixe quando ele não vive em seu habitat natural, a água? O que acontece com uma planta quando não está enraizada, vinculada ao seu habitat natural, a terra? Ela morre. E o que acontece com o homem quando não estiver dentro dele, dentro das entranhas dele, dentro de tudo que ele é e faz, e tudo que ele pode, tudo que é gerado dele? O homem não faz nada.
Por isso eu estou bem impactado aqui com os louvores que Deus direcionou o Ariel a cantar. Porque é exatamente isso. Bom, Deus então nos criou antes da fundação de tudo. Mas Ele nos manifesta. Ele manifesta o homem para o mundo, este mundo aqui. E quando isso acontece, nos manifesta, a Bíblia diz, segundo a sua imagem e semelhança. Mas aí, foi a mensagem que eu entreguei para a irmã aqui. Esse projeto é o projeto do Dia Mundial de Evangelização, o projeto da Go Action. E eu ganhei o moletom esses dias atrás do presidente da Go Action. E eu falei, eu vou testar isso aqui. Fui viajar, parei no posto de gasolina. E quando eu estava no caixa para pagar, o moço pegou a minha fatura, o moço estava viajando junto, pegou minha fatura para ele pagar. Eu falei assim, está dando certo já uma boa parte do negócio, vou fazer a minha agora. Eu falei para a menina do caixa, olha só, você me dá 1 minuto, eu sei que tu está trabalhando, tu está no caixa, mas dá 1 minuto. Ela, sim. Aí eu falei tudo isso aqui, eu orei por ela. Eu falei assim, você quer conhecer ele de verdade? Quero. Então, toma ali, mais uma pessoa querendo Jesus. Bom, agora algo aconteceu. Houve uma iniquidade na vida de Lúcifer. Essa iniquidade gerou tudo que nós conhecemos como pecado, e por isso chama-se de pecado original. Tudo começou lá. E nós temos que nos cuidar nos dias atuais, porque muitos dos pecados que nós cometemos, muitos dos nossos erros, eles são vinculados justamente à soberba de queremos achar alguma coisa, saber que somos alguma coisa, ou melhor que alguém, ou melhor que uma liderança, ou melhor que alguém carrega alguma coisa, sentar, participar de um evento como aquele, e depois não ter o princípio de honra, que o nosso querido apóstolo Vitor está tendo nessa noite, vai trazer para você problemas espirituais e pecados, porque sentar e participar de tudo aquilo, sem reconhecer o que Deus fez através daquilo, tudo muito bonito, muito organizado, estava maravilhoso, agora isso tem um preço, e às vezes pode ser que a gente ainda sente e diz assim, faria diferente, não sei, olha, eu não senti tudo isso, chama-se de pecado original, porque muitas das coisas que nós erramos, ela está vinculada a essa soberba, a soberba de querer ser igual a alguém que dele emanam todas as coisas. Muito bem, eu também não vou ficar falando muito de pecado aqui, que tem coisa mais bonita para falar. Cada um que se vire com os seus. Agora, o pecado, grave bem essa frase, o pecado, ele lesionou o homem, ligado a Deus no tronco cerebral. Você sabe o que é o tronco cerebral? Tudo que nós somos é o nosso cérebro, é o nosso intelecto. E ele se conecta ao corpo pela coluna cervical, aqui em cima. E logo assim que a coluna vai subindo aqui, e chegando no meio do cérebro, bem no meio das duas massas, existe um ossinho pequenininho, bem frágil, e ele é chamado, ali é, não assim, mas ali é o tronco cerebral, ali é tudo, é a parte mais importante, mais sensível do nosso corpo. Se houver uma lesão ali, o corpo todo vai parar. O cérebro pode continuar ativo, o cérebro pode continuar executando todas as coisas, pensando tudo, querendo fazer, o corpo não vai obedecer. Desvinculou o corpo da cabeça, o corpo do cérebro, por essa lesão no tronco cerebral. Foi isso que o diabo fez. O diabo nos lesionou no tronco. Precisamos de uma solução. O que é que nós vamos fazer? Lá na visão de Isaías, ele tendo aquela experiência espiritual extraordinária, ele enxerga Deus, ele enxerga a soberania, a glória de Deus, e ele ouve uma conversa, ele ouve um brado: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E vem uma resposta fenomenal de quem resolveria, de quem responderia essa pergunta que eu estou falando. Precisamos de uma solução, e agora? E ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bem,
Jesus começa um processo extraordinário para nos salvar. Jesus, agora viaje comigo um pouquinho aqui, por favor. Você sabe que nós, o planeta Terra, ele habita na Via Láctea, uma galáxia chamada Via Láctea. Sabem disso? Sabem que não tem como contar as estrelas, nem Abraão conseguiu, mas os cientistas as numeram por amostragem, pegam um determinado espaço com milhares, milhões de estrelas, somam aquilo ali e fazem por alguma repetição e dizem que só na Via Láctea há 100 milhões de estrelas. Galáxias, eles nunca se atreveram a dar um número. Ele está acima de tudo isso. Ele é Deus. Não tem como comparar Ele. E Ele começa a se despir de tudo isso. Eu vou curar esse tronco cerebral. Se despe dessa glória toda, começa a descer. Eu falei isso das galáxias para você, para tentar mensurar, aqui juntos mensurar o que é que ele começou a diminuir. Ele sai do poderio de tudo isso, de tanta coisa que ele mesmo formou, e começa a descer a várias galáxias. Daqui a pouco ele está menor que as galáxias, ele está do tamanho da Via Láctea, daqui a pouco ele está menor. Note, dentro da Via Láctea há aproximadamente 100 milhões de estrelas, de 5 tamanhos diferentes. O Sol, que é absurdamente grande, que é absurdamente maior que a Terra. O Sol é uma estrela de quinta grandeza, ou seja, de mais de 100 milhões. Ele é das menores. A Terra é infinitamente melhor. Dentro dela tem 8 bilhões de seres humanos que vão ser ainda muito menor. Alguns até não acreditam nisso, mas nós somos bem pequenos. Agora ele começa a descer, e ele vai descer por um objetivo. grave isso, ele vai descer para se fazer semelhante ao homem, para resgatar o homem à semelhança dele. A semelhança que se perdeu, a imagem que se perdeu tem que ser resgatada, e ele faz tudo isso abrindo mão de toda a glória, e desce ao menor tamanho que nós podemos ter. A Bíblia chama isso de massa informe. Quando nós estamos no estágio de massa informe, no ventre materno, ele foi lá. Ele foi lá. Aí eu falo tudo isso, aí eu tive que mexer ali, no esboço ali, entrar rapidinho aqui e mexer, porque era impossível eu pensar nisso ali sentado e não colocar aqui: tu és bom, em todo tempo és bom. Vou parar por aqui, depois a gente retoma, tá? Qual era a nota que você estava? Eu tinha certeza que eu estava cantando afinado. Será que era só lá embaixo sem ninguém ouvir? Em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Aí o camarada fica aqui no meio da ministração, nos berros enlouquecido, num frenesi, dizendo: o teu amor é extravagante, eu estou apaixonado. Ah, bom, eu faço minhas tuas palavras. Não vou conseguir cantar igual, mas tudo que envolve Jesus, tudo que envolve Cristo e todo esse processo, ele envolve 2 ciclos. Basicamente 2 ciclos. Pode ser que a gente ache outros alguma coisa, mas hoje eu quero frisar 2 ciclos: morte e ressurreição. Tudo que envolve ele, envolve esses 2 ciclos: morte e ressurreição. Morte e vida. Ele veio, fez tudo o que tinha que fazer, cumpriu o seu papel. O caráter dele mostra tudo que ele fez como homem, como criança, adolescente, jovem, homem. Vem aos 30 anos, manifesta-se como o Cristo Redentor. João batiza ele. São 3 anos de ministério intensos. Às vezes eu vejo uns camaradas dando alguns conselhos de uma
vida e de não sei o quê, e que a gente pode fazer com o corpo e tal. Vamos entender, Jesus nos deixou sempre princípios maravilhosos e símbolos. Talvez nós tenhamos ainda 40, 50 anos de vida e de ministério, ele tinha só 13, então calma lá, ele mesmo respeitou algumas coisas desse corpo físico. Não saia fazendo imbecilidade, você tem um corpo, respeite ele. Nós não temos só 3 anos de ministério, não sei que Deus revele para você, né? Aí faz uma vida bem intensa, faz um ministério bem intenso e um seguro para a família, e não deixe nós com problemas aqui depois. Agora, quando Cristo morreu, quando Jesus morreu, ele traz basicamente o processo da graça. Morre na cruz, e o processo da cruz, ele abre um novo momento para a humanidade. Abre o processo da graça, e eu quero abordar aqui 2 coisas sobre a graça, 2 fatores da graça. Nós estamos muito acostumados, embora aqui nesta casa abundantemente a gente ouça sobre a graça, no segundo fator que vou mencionar, que é a força capacitadora, mas a maior parte do evangelho no mundo está frisando apenas a primeira parte do evangelho como favor imerecido, da graça como favor imerecido, a graça como favor imerecido. Os 2 ciclos da vinda de Jesus e do processo de restauração do homem, morte e ressurreição, ele nos traz 2 fatores incríveis da graça. O primeiro é favor imerecido, o sangue dele é suficiente, o sangue dele perdoa os nossos pecados. O que a lei, embora fosse perfeita, embora ela expusesse o pecado, embora ela nos revelasse Deus, embora a lei apontasse profeticamente para Cristo, a lei não tinha poder de transformar. A lei era incapaz de transformar. E aí Jesus vem, morre e começa um processo agora diferente. Ele começa um processo que nós nunca iríamos conseguir sozinhos. E a lei mostrava isso. Agora ele diz: não, eu vim resolver isso. O meu sangue é suficiente. É um favor imerecido, é presente, é graça. Mas acreditem, aceitem o perdão dos pecados, morram comigo, e a gente morre com ele. Os nossos pecados são perdoados, são apagados. Ninguém merecia isso. Quem merecia isto? Agora deixa eu dizer para você, sabe por que eu falei que o pecado original, ele atingiu o tronco cerebral? Sabe por que eu disse para você que lá divide o corpo da cabeça? Tem como botar a imagem aí, por favor? Eu estava dando uma aula há poucos dias numa escola de missões do pastor Josequiel lá no Vidas para Cristo. Minha filha está lá fazendo curso integral, 6 meses fora de casa, uma saudade arrebatadora. Ainda que eu tive lá com ela, fazemos videochamada, é uma coisa maluca. Até tive um momentinho esses dias que deu um lapso de não ter saudade, quando chegou a conta da luz, R$100 mais barata. Eu falei, é ela, mas logo voltou tudo ao normal e a saudade voltou. Eu estou lá ministrando para eles e juntando o caráter de Cristo com a história da minha esposa. Minha esposa teve um acidente grave, a cabeça dela foi chocada por uma peça violentamente rápida, muito pesada. Vocês quase todos conhecem a história aqui. E quando deu esse impacto na cabeça da Daniele, a cabeça sofreu esse solavanco tão forte que o cérebro dela, nesse impacto aqui, ele trabalhou lá no tronco cerebral, lá em cima. E a Daniele ficou entre a vida e a morte, primeiro dia, segundo dia, morre, não morre, os médicos dizendo, está saindo o livro, né? O livro está aí no forno, o pastor Vitor está prefaciando o livro, vamos lançar aqui, nós vamos fazer uma festa violenta, né? E tá tudo isso aí. E agora recebi o relato, pastor Vitor, do neuro que operou ela no dia do acidente, das enfermeiras, e eles confirmaram, eles estavam a desligar os aparelhos. Veio conversar comigo, o neurocirurgião, a enfermeira vieram conversar comigo nas primeiras horas para desligar os aparelhos. Ele me contou tudo que houve, não tenho o que fazer, eu lamento, a família de vocês é linda, os filhos de vocês chegaram aqui, a tua filha salvou a tua esposa, dizendo que ela é alérgica à penicilina.
amoxicilina, era o primeiro antibiótico que eu ia ministrar na cirurgia, mas olha, não tenho o que fazer, fugiu ao meu alcance, e ele falou tudo aquilo, ele me dá a pior notícia da minha vida. Eu falei: doutor, se Deus quisesse já a minha esposa morta, já teria morrido no acidente. Se ela morrer daqui a pouco, Ele é o dono da vida dela. Então eu não vou ficar aqui lamentando a morte dela, ou a vida, ou alguma coisa com o senhor. Eu quero lhe perguntar uma coisa: o senhor deixa orar pelo senhor? Ele ficou me olhando: pode orar. Eu falei: pai, eu te agradeço pelos minutos que o senhor ainda concedeu de vida para Daniele. Pai, eu te agradeço porque o senhor colocou ela nas mãos de um neurocirurgião competente, um homem empático, solidário. Eu quero te pedir a tua bênção sobre a vida dele, sobre a casa dele, esposa, sobre todos que lhe rodeiam. Eu quero te pedir a bênção aqui sobre a enfermeira. No meio da oração eu parei assim e falei: qual o seu nome? Fernanda. Então, Senhor, a bênção sobre a vida da Fernanda, sobre sua família, sobre que estão à sua volta. Estava terminando a oração, ela saiu, não pegou o final da oração. Eu nunca soube o que era até chegar o relato dela agora. Ela diz no relato: eu entrei na UTI, ela é enfermeira padrão, chefe da UTI, ela disse: entrei na UTI e disse: façam qualquer coisa, essa mulher não morre no meu plantão. Por que eu disse que fomos lesados no tronco cerebral? Porque minha esposa ficou 5 dias entre a vida e a morte, nada resolvia, o corpo não reagia a nada, os batimentos eram mantidos por máquinas, a pressão era mantida por noradrenalina, nada resolvia. O cérebro dela no 5º dia começou a inchar, vai explodir, tem que operar, se operar morre na mesa. O senhor pode assinar, porque ela vai morrer na cirurgia. Se não operar, ela morre então porque não foi operada. Eu não sabia o que fazer, é uma história longa, está no livro, se eu contar vocês não vão comprar, é muita sacanagem, comprem. Então, só vou dar nem podia dar esse spoiler aí, é muita... vamos embora, está na mensagem. Tudo aquilo ali, cheguei para a hora da cirurgia, assinei, cheguei para a hora da cirurgia, o médico disse assim: não, nós não vamos operar. A gente foi fazer uma tomografia antes da cirurgia para saber as condições que o cérebro dela estava, muito inchado, sangrando muito, e a gente fez a tomografia, não tinha sangramento, o cérebro estava desinchado, e as... glória, já valeu, mas segura aí agora. Mas as 3 lesões no tronco cerebral, 2 desapareceram, e uma está tão pequenininha que some nas próximas horas. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Quando as lesões do tronco cerebral desapareceram, em horas a Daniele regulou pressão. Em horas a Daniele começou a respirar melhor. Em horas a temperatura dela estabilizou. Sabe o que a cruz de Cristo fez com a gente? Fez sumir as lesões do nosso tronco cerebral. A cruz nos religou a Ele. Suas enfermidades sumiram, seus pecados sumiram, sua limitação de vida humana desapareceu, porque Ele tocou no ponto do desligamento do corpo à cabeça. Muito bem. Abre para mim, projeta para mim, por favor, aí Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmão, sabe por que a gente não está vivendo ainda algumas coisas extraordinárias? Porque nós morremos com Ele e você ficou enterrado. Alguns ainda não ressuscitaram na graça da força capacitadora. Muitos estão enterrados no favor imerecido e fica lá martirizando, lamuriando. E olha, eu vou dizer para vocês, há poucos dias a minha vida era assim, porque eu não tinha ainda entendido esse processo aqui.
Eu ainda não tinha sido apresentado para a graça como força capacitadora. Não tinham me dito que melhor do que morrer para a remissão de pecados é ressuscitar com Ele para a glória e uma vida de glória em glória. Então estava lá, a gente fica lá naquela vida de pecado, focado no pecado, olhando para o pecado, rogando o sangue dele. Deixa eu te dizer, sabe quando é que a eficácia do sangue dele vai terminar para perdão de pecados? Nunca! Então não deixe acusação nenhuma mudar isto. Se você pecar, ele é advogado junto ao Pai, você sempre será perdoado, o sangue dele é mais do que suficiente. Mas deixa eu te dar uma notícia, dá para viver muito melhor do que isso. Peca, perdoa, dá para ressuscitar com Ele, dá para viver uma vida de glória em glória, dá para descobrir uma herança que nós ainda não acessamos. E eu procurei há poucos dias, eu comecei a descobrir isso aqui com vocês, eu estou sendo muito sincero. O pastor Vitor ministra muito isso, na escola de realinhamento, nós aprendemos muito sobre isso. E às vezes a gente vai uma vida ali enterrado, aceita o sangue para perdão de pecado, mas não quer acessar uma herança que pode mudar a tua vida em várias áreas. Eu cheguei para o pastor Vitor há um tempo atrás e disse: pastor, essa dificuldade, o que é que eu faço? Ele diz assim: esquece o que a carne te diz sobre essa dificuldade, vive nele, acessa Ele, e tu vai descobrir todas as vitórias sobre essas dificuldades. Por isso eu digo, ele disse, para quando foi nos criar, ele olhou para ele e disse: façamos. E agora, como não viver isso? Nós rompemos toda essa herança que tinha. Esquece o que o filho mais velho estava fazendo com o filho pródigo, com o mais moço que veio. O cara ficou com inveja, o cara ficou brabo, porque ele já tinha gastado a herança dele. Aquela festa que estava acontecendo era com a herança do filho mais velho, e ele ficou brabo por isso. Esquece isso. A herança de Cristo, ela está posta na eternidade, ela é infinita, é soberana, não tem limite. Então esquece as coisas daqui, pare de pensar no pecado. Sempre que pecar, o sangue de Cristo vai te justificar. Mas esquece isso, esquece, vem com a gente. Se está faltando em muitos lugares, isso eu não quero saber. Nesta casa, a graça como força capacitadora está sendo abundante. Recebe a capacitação da graça da ressurreição na sua vida, para uma vida diferente. Aí você vai começar a entender o que é o governo espiritual. O que é um governo espiritual? Não aonde as coisas são influenciadas, mas onde elas influenciam. Num governo não de consequência, mas lá num governo onde tudo é gerado, onde todas as coisas acontecem. Não acesse a sabedoria de Deus, que pode ser acessada como Salomão, apenas para as esferas terrenas. As pessoas encantadas com você, mas o seu domínio espiritual é uma balela, qualquer coisa você apanha. Eu estava vendo tudo isso quarta-feira de manhã, e me acordei e falei: é impossível. Pastor Vitor, eu vou lhe dizer uma coisa, olha que isso não acontece muito comigo, mas o Senhor falou: deixa assim isso aqui, porque tu vai pregar na Manancial domingo. Bom, eu me acordei e disse: Senhor, está tão gostoso acessar esses lugares, está tão gostoso. A escola de realinhamento, ela está viva, né? Se você acha que é uma escola de 21 dias, protocolada, terminou, faz uma provinha, dá uma notícia boa para quem tem trauma de prova. Não tem prova, ela não é para provar ali você nada. Esquece, a escola de realinhamento é um portal. Ou você entende e entra e acessa para viver algo sobrenatural, ou não adianta. Nosso querido apóstolo acabou de mencionar um dos filhos mais novos da casa. Quando me falaram dessa escola, meu Deus do céu, se é alguma coisa de lavagem cerebral, funciona.
porque começaram a escola, pastor Jabez, a escola, Rodrigo, a escola, pastor Diego, a escola, e vem outra escola, o pastor Tiago, a escola, eu falei, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer esse negócio, é 21 dias, eu não tenho dinheiro, aliás, é um custo. A escola de realimento não tem custo. Quando eu fui ligado a esta casa, me fizeram uma promessa e eu gravei ela. Esta casa te recebe para acessar paz, provisão e poder. Eu gravei a promessa e eu reivindico ela todos os dias. Quarta-feira eu me acordei e falei, Senhor, eu sei que tem um tempo, eu sei que a minha jornada tem um tempo, mas esse aspecto está demais, está no limite, vira essa chave, o que é que está faltando? E aí, 2, 3 horas depois, eu recebi uma ligação dizendo, ei, a chave foi virada, o acesso está aberto, entra e desfruta. Vocês sabem como mesmo nós chegamos aqui, como a minha esposa chegou aqui, a Daniela chegou quase sem respostas de atividade, quase sem reações. Há poucos dias eu saí com Samuel para levar ele na aula de inglês, e quando eu voltei, a Daniela estava saindo do banho, e eu falei, amor, tu tomou banho, deixa para tomar banho quando a gente está em casa, é mais seguro. E ela disse assim, tomei, eu estava toda suada. Eu falei, suada do quê? Ela, fui para as minhas atividades físicas. Falei, que atividades físicas? Eu saí para a rua, fui caminhar, voltei, me exercitei. Algo está acontecendo a partir desta casa, para muitas nações, algo está acontecendo. Esquece, o favor imerecido já é teu direito. Passa esse estágio, você já foi perdoado, acessa a força capacitadora. Então escute, queridos governantes que estão aqui, que o Espírito de Deus conduza vocês em carreiras de sucesso gigantes, mas que o Espírito de Deus revele para vocês o que revelou para alguns homens de governo, que o primeiro ministro de um governo de sucesso deve ser um homem que liga o céu à terra. Daniel era esse homem. Se um dia eu for eleito presidente do Brasil, acho que não vai ter tempo para isso, quem sabe meu filho, quem sabe algum filho dessa casa, assume, eu tenho certeza, pastor Vitor, que debaixo da cobertura que nós temos com o Senhor, o primeiro ministro que será anunciado nessa nação, vai ser um ministro religioso, um homem que ligue o céu à terra, um homem que ligue o governo civil ao governo de Cristo. A Bíblia diz, se nós vivemos no Espírito, tem que acontecer algumas coisas para confirmar isso. Você tem que andar no Espírito. Eu vivo no Espírito, pastor, mas o seu andar está condizendo com isso? Se você vive nele, pare de viver de qualquer jeito, ande nele, fale nele, compre nele. Eu peguei para mim a sua palavra, pastora Vanessa, da Santa Ceia. Eu peguei aquela palavra e fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, eu vou começar a dizimar pelo salário que eu quero esse salário. E aí eu aprendi na escola de realinhamento, descobri na escola um Jesus que às vezes ele dá umas risadas da gente. Falei assim, eu quero esse salário. E ele, mas dá, tem acesso, é só entrar. Falei, então eu vou começar a dizimar por ele. E no mês que eu não tiver nem pro dízimo dele, eu falei, eu posso ficar lhe devendo, mas eu deixo anotado, porque eu quero lhe pagar. Lhe pagar não, ninguém paga nada. Eu quero devolver, eu quero honrar, eu quero viver o dízimo na esfera do salário que eu já estou acessando. Eu quero andar pelas nações sem ficar dependendo de um horário, de um cartão ponto. Eu quero andar as nações
não importa o lugar que eu esteja, não importa se estiver ministrando numa igreja grande como essa, confortável, sonzão, top, mídia, tudo isso. Fui ministrar numa escola com poucos alunos, um monte de jovenzinho novo, sem experiência de vida, mas eu estava ministrando do mesmo jeito que eu faço agora, ainda que a limitação é essa mesmo, vocês estão vendo, mas era a mesma ministração, era a mesma vontade, era o mesmo gozo. Eu não sabia que aquela turma tinha um jovem equatoriano de uma família muito rica e um jovem da Costa Rica, de várias igrejas, e ele me disse assim: pastor, o senhor tem que ir lá, é só dizer sim, a igreja lhe leva, faz os livros em espanhol, a gente vende para o senhor. Está acessado, o portal está aberto.